pessoal, hoje a nossa aula é sobre a Segunda Guerra Mundial e eu vou dividir essa aula em duas aulas. A primeira parte eu vou falar sobre os antecedentes, né, que culminaram na Segunda Guerra Mundial. Vamos entrar na guerra em si e a segunda aula a gente vai falar sobre o auge do conflito e o final da guerra, né? E aí as consequências todas a gente deixa para uma outra aula ainda. Mas então, hoje eu começo trazendo e recordando o que eu falei na aula anterior. Então, a aula anterior foi toda sobre a ascensão dos regimes totalitários. E isso por quê? Para eu falar dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, então a gente vai recordar todas as nossas aulas anteriores, porque tudo que aconteceu desde a Primeira Guerra Mundial foram todas as causas da Segunda Guerra Mundial. Pode-se dizer, então, que uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi a própria Primeira Guerra Mundial. Todas as consequências que tiveram, que a gente viu no período entre guerras, tudo isso foi a formação de um quadro que infelizmente acabou levando à eclosão da Segunda Guerra Mundial. E a frase célebre do Winston Churchill, primeiro-ministro, que foi o que conduziu a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, vai resumir o que eu tô falando, né? Ele falou: esta guerra nada mais é do que uma continuação da guerra anterior. E ele mesmo participou da Primeira Guerra, a gente sabe, ele foi o Lorde do Almirantado, né, naquela batalha de Galípoli, que infelizmente até ele não foi muito bem. Então Winston Churchill ele vai acabar assumindo até o cargo de primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial. Então assim, essa frase vai resumir pra gente o quê? Tudo que foi falado nas aulas em questão das consequências que tiveram da Primeira Guerra Mundial. Então, numa sequência lógica, acabou a Primeira Guerra Mundial, veio o Tratado de Versalhes, que foi pesadamente cruel em cima da Alemanha e também não foi muito feliz com alguns outros países como a Itália. Aí a gente viu surgir disso o fascismo italiano, porque o Mussolini quis retomar toda a economia. Todos os países saíram arrasados da Primeira Guerra Mundial, menos os Estados Unidos. E o que a gente viu, né? Os Estados Unidos começou a suprir a demanda europeia, a Europa começou a se aos poucos restabelecer, e os Estados Unidos acabou com problemas de superprodução, desencadeando a crise de 1929, e aí depois o mundo inteiro entrou em crise de novo, e aí muitos outros regimes totalitários, no caso do nazismo na Alemanha, tiveram a sua ascensão após a crise de 29. Então tudo isso, Tratado de Versalhes com o final da Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, a ascensão dos regimes totalitários, tudo isso a gente resume como causa da Segunda Guerra Mundial. E a pessoa que conduziu a eclosão da Segunda Guerra Mundial foi Adolf Hitler, né? Com o seu ideal de expansionismo, o Hitler acabou pegando tudo o que podia não dar numa guerra, né? As pretensões, por exemplo, do Mussolini não eram pretensões de expansão, ele queria os territórios ali que até ele conseguiu, mas o Hitler foi bem cutucar a onça com vara curta, ele foi realmente atiçar a galera que estava no canto, não estava querendo mais guerra nenhuma, França, Inglaterra, Estados Unidos muito menos. Então o Hitler foi lá e atiçou todo mundo. Então, como a gente viu na aula passada, foi o ponto que a gente parou em relação ao nazismo. Então, quando a gente terminou a aula passada, o Hitler tinha acabado de assumir, ele tinha se tornado o Führer do Terceiro Reich e com plenos poderes, ele começou então com todo o seu processo de expansão. Tudo já estava arquitetado na mente dele, tá? Ele já estava com todos os planos do seu poder, com requintes de maldade, perversidade, já quando ele conseguiu o poder total. Então ele conseguiu o poder total em 1934, já começou então aí tudo que ele precisava para concretizar os seus planos. Os seus planos maiores eram a expansão do espaço vital alemão. Então ele queria uma retomada ao Império Romano Germânico, então ele queria unir os territórios germânicos, né? Então porque toda a sua mente pervertida em relação ao fato dele achar que a raça ariana dos germânicos era pura, né? Então ele queria unir
essa raça pura. Pura nada, né, gente? Porque se você volta lá para a Idade Média, com tantas invasões, aonde está a pureza de uma raça? Se tinha alguém puro, eram os antigos tribos celtas, né? Que foram os primeiros povos a morarem ali na Europa. Depois foi tudo uma sucessão de invasões, mas o Hitler cismou que os povos germânicos tinham a raça pura ariana. Ele queria transformar tudo numa coisa só, num império só. Então esse era o primeiro plano dele: combater os comunistas, claro, e eliminar o mal dos judeus, que eu já tinha falado na aula para vocês, que também era o antissemitismo fortíssimo no Hitler. E isso foi um dos planos de governo dele, o extermínio dos judeus. E quando ele toma o poder, começa a violência já, e sistematicamente a perseguição aos judeus. Muitos judeus começam a fugir, vão para os Estados Unidos. Alguns cometem o erro de acabar indo para países muito próximos, França, que depois a gente vai ver por quê, Holanda e Bélgica. Mas muitos começam a fugir e outros não acreditam que ele seja capaz de fazer algo, assim, muita gente acho que pensava, não, ele não gosta da gente, mas ele não vai chegar a status de extermínio. Ninguém pensava que ele fosse fazer o que ele fez em relação ao Holocausto, né? Então as pessoas pagaram para ver. Muitos judeus acabaram ficando. E isso tudo a gente vai ver na transformação e muitas coisas que acontecem durante a guerra mesmo, né? Então Hitler começa já a mexer os seus pauzinhos. Então ele tá lá com o seu plano, o seu tabuleiro do seu mapa mundial, ele já começa a olhar e fala: eu quero isso, quero aquilo outro. Então ele já começa a colocar aos poucos em prática o seu plano de expansão. É essa movimentação do Hitler que vai acabar causando a Segunda Guerra Mundial. Para ele conseguir essa expansão, ele precisa o quê? Militarizar novamente a Alemanha. Então isso ele acaba infringindo um dos pontos mais cruciais do Tratado de Versalhes, que falava o quê? Só lembrando que a Alemanha não podia mais ter um exército que passasse de 100 mil homens, e ela não podia ter indústria bélica, não podia fazer a sua remilitarização. Mas o Hitler foi em busca disso e ele foi atrás de reorganizar o seu exército. Então, foi uma das coisas que ele fez, então, depois disso, a reorganização do seu exército, um exército poderoso, e desenvolvimento de aviões de guerra poderosíssimos. E aí ele construiu a frota que ficou famosa na Segunda Guerra Mundial, que é a Luftwaffe. Então, a Luftwaffe, ela vai fazer estragos na Segunda Guerra Mundial, além de submarinos e armas poderosíssimas e potentes, muitas, para variar, que a Alemanha sempre desenvolvia. Então ele retoma com a indústria bélica que não podia, reorganiza o seu exército e ele começa a fazer uns testes, né, da sua expansão. Ele e o Mussolini, lembra que o Mussolini invadiu a Etiópia e a França e a Inglaterra fingiram de desentendido e tal. Então o Hitler vai começar a testar também muitas cláusulas que estavam no Tratado de Versalhes. E para se juntar a Alemanha e a Itália nas suas tentativas de expansão e movimentação expansionista, eu vou colocar o Japão. Lembra que a gente falou muito do Japão no século XIX, a guerra sino-japonesa e a guerra russo-japonesa que teve no século XIX, e que o Japão surgiu no século XIX como uma grande potência industrial. Só no Japão, depois na Primeira Guerra, teve sua participação assim, bem assim, discreta, ao lado da Tríplice Entente, e a sua tentativa sempre de conquista da China, da parte da Manchúria. O Japão querendo mostrar a que veio, que ele era uma potência, que as pessoas podiam se aliar, ficar amiguinho, mas na verdade, os europeus, na sua arrogância, os Estados Unidos não queriam ficar amiguinhos de ninguém. O Japão até chegou a propor uma cláusula de igualdade racial, né, deles, japoneses, com os europeus, mas os europeus não aceitaram, não, eles rejeitaram essa cláusula, mesmo o Japão entrando na Liga das Nações. E sua aliança com a Inglaterra terminou em 1923, a Inglaterra também não fez muito esforço para renovar a sua aliança, então começou a surgir
no próprio Japão um sentimento nacionalista e a militarização. Alguns historiadores falam até de um fascismo japonês, mas a maioria e muitos falam que não foi um fascismo em si que teve no Japão. Teve uma militarização, teve um nacionalismo, mas outros pontos como um líder carismático, o fato de ter passado por uma grande crise que eu falei no Japão, na verdade, ele estava bem, né? Ele só precisava de matérias-primas, era isso que o Japão precisava, ele precisava continuar a sua expansão. Mas outras características básicas do fascismo, o Japão não passou. Ele acabou se tornando uma república, depois ele teve nesse momento de nacionalismo, se tornou uma monarquia parlamentar, com o Hirohito, que era o imperador, e ele não era um líder carismático como Mussolini, nem o Hitler, e também não era um poder centralizador. Não tinha partido único, não era o poder todo na mão do imperador, então continuava, né, ia ser uma monarquia parlamentar, então já características que você já não encaixa no fascismo, mas o militarismo e o nacionalismo foram muito fortes. E o Japão, tentando ficar amiguinho da galera, ele via que não estava conseguindo, porque os Estados Unidos às vezes fingia que ele pedia ajuda para o Japão em alguma coisa, mas ele estava só de olho no Japão, só filmando as movimentações que o Japão poderia fazer naquela parte do Pacífico que interessava muito aos Estados Unidos. Então, o Japão naturalmente foi, com sua expansão, novamente na sua intenção em cima da China, da Manchúria. Ele precisava de petróleo. Ele não queria mais ficar dependente dos Estados Unidos, porque ele acaba importando muito a maioria do seu petróleo, das suas coisas dos Estados Unidos. Ele não queria ter essa dependência dos Estados Unidos, ele queria ser autossuficiente. Então ele foi direto novamente na sua tentativa de consolidar a Manchúria, porque ele sempre ia, conquistava, mas depois vinha e acabava cedendo, fazendo algum pacto de paz, de tratado assim, beleza, vou ficar quieto no meu canto. Mas ele foi de novo nesse período entre guerras e ele novamente invadiu a China. Porque a gente tem que lembrar que com a crise também de 1929, o próprio Estados Unidos, se ele antes também estava fornecendo algumas coisas para o mundo todo, inclusive o Japão, ele ficou em crise também. Então não teve jeito, estourou a crise de 1929, o Japão teve mesmo que ir novamente e teve a Segunda Guerra Sino-Japonesa novamente. Então o Japão invade a China e isso foi em 1937. E a gente fala que essa Segunda Guerra Sino-Japonesa foi muito mais cruel que a primeira. Teve um episódio extremamente triste e marcante pro lado tenebroso e ruim que aconteceu, que foi o massacre de Nanquim. Os japoneses tomaram Nanquim e eles não só tomaram e assassinaram, mas como eles estupraram, eles fizeram coisas horríveis com mulheres e crianças, idosas, crianças. Foi um massacre assim terrível. Algo que os chineses nunca vão esquecer, tem até um memorial. Desnecessária essa violência. Então, assim, os japoneses acabam dominando a China. Eles entram em atrito também com a União Soviética em 1938, vai guardando os anos. E os Estados Unidos começam a não gostar nada dessa movimentação e ele começa a fazer uns embargos contra o Japão de não fornecer matéria-prima ou até o que ele costumava fornecer para o Japão, para tentar dar uma freada nessa expansão, porque o medo dos Estados Unidos é que eles fossem mais longe. E as movimentações começam a acontecer. Então é importante, nesse quadro que eu estou falando para vocês, ressaltar que essas três países, então Alemanha, Itália e Japão, começaram com essa expansão, que era algo que estava proibido no Tratado de Versalhes, tá? A Itália a gente viu que foi com a Etiópia, depois mais ou menos em 1937 ela toma a Albânia. A Itália foi mais tímida na sua expansão. Sinceramente, o Mussolini, ele teve a sua aliança por uma questão ideológica ao Hitler, mas às vezes ele achava o Hitler muito falador, né? Achava o Hitler muito... Acho que ele já via a loucura do Hitler. Se o Mussolini já era um cara, né, agressivo, cruel, você multiplica por não sei quantos mil a crueldade que o Hitler tinha. Acho que até o próprio Mussolini via isso nele, né? Então, pode-se dizer que o Mussolini, ele fez o que fez, ele reorganizou a Itália, queria os seus territórios, que não foi nada que pudesse realmente atingir
as grandes potências, porque tanto que França e Inglaterra não fizeram nada, mas as pretensões do Hitler sim foram muito ousadas. Então, nesse quadro dessas três potências, Alemanha, Itália e Japão, né, que a Alemanha e a Itália ressurgiram no período entre guerras, eles acabaram se unindo. Ninguém queria se unir com a Alemanha, ninguém queria se unir com a Itália, muito menos com o Japão. Então eles acabaram unindo e fizeram a tal da aliança tripartite, o chamado eixo, né, que a gente fala Roma, Tóquio, Berlim. E eles fizeram esse pacto de amizade entre eles. A gente vai se colaborar, se qualquer um tiver algum problema, nós estamos aí para ajudar. Então, essa aliança fica marcante entre eles, porque é aquilo que eu falo, ninguém queria se aliar a eles. Na verdade, Itália e a Alemanha já vem com um problema de aliança com as antigas potências desde o século XIX. A gente sempre tem que recordar isso. O clubinho da galera mais antiga, França, Inglaterra, não queria se misturar com esse pessoal novo, né? Então esse já foi um problema na Primeira Guerra Mundial. Agora então ninguém ia querer, ainda mais que a Inglaterra e a França pareciam que elas estavam dormindo. Tudo estava acontecendo, elas estavam lá, tipo olhando por cima, mas nada foi feito em relação a nenhum tipo de expansão. Só que, retomando ao caso da Alemanha, a Alemanha começou então, como eu disse, a ser muito mais ousada, e foi aí que o Hitler realmente começou a ir mais incisivamente em questões sérias que iriam mexer com alianças que tinham sido feitas pós Primeira Guerra Mundial. E assim sim foi provocado a Segunda Guerra Mundial, mas é importante a gente ter em mente então dessa aliança desses três países que vão ser, quando estourar a guerra, a que a gente fala, os embates entre eixo e os aliados. Importante ressaltar que os aliados que a gente fala na Primeira Guerra Mundial era a Tríplice Aliança, era o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Império Turco-Otomano. E a Entente era a França, Inglaterra e Rússia, né? Agora, na Segunda Guerra Mundial, quando teve o fim da Primeira Guerra Mundial, esses países que venceram, eles ficaram denominados como os aliados que venceram. E esse nome, os aliados, foi trazido para a Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, eles vão ser os aliados contra o eixo, tá? Só para vocês entenderem, então, esses dois polos de divisão, de embate que vai ter na Segunda Guerra Mundial. Importante ressaltar que até antes mesmo dessa união entre Alemanha, Itália e Japão, a própria Alemanha já tinha se unido com o Japão no Pacto Anticominterno, que foi um pacto anticomunista. Gente, a gente não pode esquecer que, independente de qualquer coisa, o grande inimigo das potências capitalistas era o comunismo, como eu já tinha falado para vocês no período entre guerras. Todos os regimes totalitários que surgiram, além do fato da crise de 29, era tudo para combater o comunismo, por causa da Revolução Russa que deu certo. Então não esquece desse ponto de elemento que, acima de qualquer coisa, acima da movimentação que o Hitler estava fazendo, o comunismo sempre vai ser o grande medo dos capitalistas. Na região ali do Pacífico, principalmente na China, os partidos comunistas já estavam se movimentando. Mao Tse-tung, que a gente mais pra frente vai conhecer bem quando tiver a revolução na China comunista, ele já estava fazendo sua influência na China. Então, assim, o Japão também queria combater ideias que podiam até chegar na sua ilha. E, por causa disso, mais uma vez, essas alianças que iam tendo. Vocês têm que entender que foi tudo jogo. Eu vou aliar com você agora, mas depois não sei se eu vou ser seu aliado. Vamos se unir aqui contra o comunismo, mas depois a gente tem que ver o que está acontecendo ali, no caso ali com o Hitler. E eu vou ressaltar outra coisa. O Stalin, quando ele se fortaleceu no poder, ele tentou fazer vários pactos de aliança com a França e a Inglaterra, e a França e a Inglaterra não queriam se aliar a nenhum pacto com o Stalin. O Stalin foi outro que foi rejeitado, né, nessa história toda. Agora, a gente pode pensar, então o Hitler e o Stalin podiam se unir. A gente sabe que as ideologias eram completamente opostas e que o Hitler odiava com todas as forças os comunistas, mas prestem atenção até porque a União Soviética vai ficar isolada, né?
Estão todas essas movimentações acontecendo. França e Inglaterra dormindo. A União Soviética isolada porque ninguém quer ser amiguinho dela, né? Então isso tudo é importante para a gente entender toda essa movimentação que estava tendo quando vai estourar nos 5 anos que estão para estourar a Segunda Guerra Mundial, essas tentativas de aliança. E o Hitler, vendo tudo isso que está acontecendo, ele foi testando, ele foi mesmo, ó, vamos ver onde vai dar. Muitos historiadores, alguns pesquisadores pensam que até que ponto que realmente o Hitler queria provocar uma guerra. Mas ele foi testando, ele foi chegando, porque às vezes ele pensava na cabeça dele, não, a França e a Inglaterra não vão, sei lá, embater ou entrar num combate contra uma nova guerra por causa dessa minha tentativa de expansão. Só que o Hitler foi muito longe em sua causa. Então, voltando, como a gente está vendo todo esse quadro que a gente vê, a movimentação Itália, Japão e a Alemanha então conduzindo nesse expansionismo, foi um expansionismo então mais ousado. Então a Alemanha, como eu tinha dito, ela reorganizou todo o seu poderio militar. Aí ela fez a remilitarização lá na Renânia. A Renânia, ela é um trecho ali do Rio Reno. O Rio Reno é um rio assim super extenso, ele pega vários países. Era um ponto estratégico que fazia fronteira entre a Alemanha e Bélgica. Então aquela região foi proibida de haver uma remilitarização, mas com a condição, tudo bem, a gente deixa com você, Alemanha, isso no Tratado de Versalhes, mas você não pode remilitarizar aquela região. Só que o Hitler foi lá e remilitarizou aquela região todinha. Então ele começou a infringir várias cláusulas do Tratado de Versalhes, né? Então ele organizou o exército, indústria bélica, a questão da Renânia. Então aos pouquinhos ele foi fazendo, foi mexendo, todo mundo quieto, só olhando. Os Estados Unidos, outro que estava isolado no seu canto, tá? Então, o isolacionismo da União Soviética e o isolacionismo dos Estados Unidos, que o povo não queria saber de guerra, o povo estava saindo de uma crise, né? Então, assim, guerra, nem me fale, nem toque nesse assunto, né? Assim, eu falo do povo porque, para vocês lembrarem da última aula que eu falei para vocês, que os Estados Unidos ia perceber depois do New Deal, mais lá pro final da década de 30, que acho que a maneira que ele conseguiria retomar a sua potência econômica como ele estava antes, era investir na indústria bélica. Então, assim, os Estados Unidos estavam isolados. Falavam que não queriam entrar na guerra, mas tinha já uma movimentação de um pessoal que só estava vendo o que ia acontecer na Europa. E a indústria bélica, logicamente, estava ansiosa por uma nova guerra. Só que a posição dos Estados Unidos politicamente para o seu povo era: eu estou isolado, nem venham falar comigo. Então tá, com esse quadro todo, Hitler começou a fazer a sua festa. Então assim, o ponto mais importante que a gente vai falar, então, que começa a movimentação real da sua expansão, foi a anexação da Áustria, o famoso Anschluss, que aconteceu em março de 1938. Então, assim, 1938, tá? Anexa a Áustria. Mas ele anexou pacificamente. Vocês pensam o quê? Teve um plebiscito, né? Teve um referendo na Áustria, querendo saber se queria fazer parte da Alemanha, e a maioria dos austríacos queriam, né? Não foi então um choque, não foi um absurdo. Sim, os austríacos falaram: quero fazer parte da Alemanha. E o Hitler era austríaco, então com aquele ideal de uma única nação germânica para retomar os ideais antigamente do Império Romano Germânico, e o antissemitismo, porque os austríacos eram até mais antissemitas que os alemães. Então tudo isso que até a gente fala veio despertar o mal adormecido dentro dos austríacos, né? Porque os austríacos aceitaram fácil, abraçaram a suástica, abraçaram Hitler. E tem até um filme maravilhoso que chama A Vida Oculta, que vai contar bem a transformação dos austríacos, né? O personagem principal, ele acaba observando tudo que está acontecendo à volta dele e ele não acredita, né? Ele percebe que o Hitler é do mal, e ele vê colegas da infância dele se transformando e soltando aquele antissemitismo que talvez estivesse contido, né? E a gente vê o que está acontecendo hoje também no mundo, no nosso próprio país, de despertar coisas ruins de um governo fascista. Então, assim, a Alemanha anexa a Áustria, os austríacos abraçam Hitler e está feita a anexação. Até aí, os franceses e ingleses, beleza, os austríacos queriam a anexação, então tá, anexou a Áustria.
Então, os próprios austríacos permitiram. Então, anexa a Áustria, transforma numa coisa só. Aí, o Hitler continua com seu ideal do espaço vital. Qual era o próximo foco agora? Os Sudetos, uma região que fazia parte da Tchecoslováquia, um país que surgiu pós Primeira Guerra Mundial. Lembra daqueles todos os países que surgiram após a Primeira Guerra Mundial? Não esqueçam deles. A Tchecoslováquia surgiu após a Primeira Guerra Mundial e ela surgiu com a proteção que diz que a França e a Inglaterra dariam a ela todo o apoio que precisasse dessa união. E a Tchecoslováquia, então, ela era formada por os tchecos, os eslovacos, mas por uma minoria. Tinham os judeus, né, e tinham os alemães que faziam parte da região dos Sudetos. Era uma região que fazia antigamente parte também do Império Romano Germânico. E o Hitler falou, eu quero Sudetos, entendeu? Bateu o pé, falou, eu quero Sudetos, e falou assim para a França e Inglaterra, ó, se vocês não me derem os Sudetos, eu vou invadir a Tchecoslováquia. Então ele já estava começando a ser bem ousadinho, né? E então França e Inglaterra resolvem fazer o seguinte, elas vão contra aquela promessa de proteção à Tchecoslováquia, eles fazem um acordo, que é o tal acordo de Munique, né, no final de 1938, e lá eles falam, beleza, Hitler fica com os Sudetos, tá? Combinado, mas aí o Hitler promete, eu prometo que eu não vou mais fazer nada, eu prometo que eu não vou mais me movimentar, né? E aí a França e a Inglaterra caíram na conversa, né? Inclusive o primeiro-ministro, o Chamberlain, Neville Chamberlain da Inglaterra, foi um dos que assinou o Acordo de Munique. Então o Acordo de Munique é assinado, né? França e Inglaterra resolvem então ceder os Sudetos e eles acreditam na promessa do Hitler. Quem foi até o mediador desse acordo foi o Mussolini. Então vocês imaginam, né, esse encontro que teve. Não, o Hitler prometendo que não ia fazer mais nada, que era só a única movimentação que ele tinha. E aí que eu vou falar para vocês. A França e a Inglaterra, elas estavam brincando com o fogo. Por quê? Não esqueçam do que eu falei sobre o comunismo. A França e a Inglaterra pensavam assim, o Hitler seria uma boa arma, se fosse o caso, para combater a União Soviética. Então, assim, a França e a Inglaterra também estavam querendo ver a movimentação que possivelmente poderia ter entre a União Soviética e a Alemanha. E aí eles pensaram, se eles se matem os dois, aí pelo menos a gente acaba com a ameaça do comunismo e essa loucura do Hitler. Só que assim, eles estavam brincando com fogo mesmo, porque o Hitler percebeu que ele foi pedindo as coisas, ou foi invadindo, foram aceitando, o Hitler foi tentando ver até onde ele podia ir. É aí que muitos historiadores também falam, será que o Hitler realmente esperava que tivesse uma reação tão forte assim possível de França e Inglaterra? Então o que ele faz? Ele testa novamente. Ele não tinha prometido para a França e Inglaterra que não ia mais fazer nada, que ele ia só ficar com os Sudetos? Então a promessa não foi cumprida e em 1939, no comecinho de 1939, o Hitler invade a Tchecoslováquia toda, né? Não só os Sudetos, ele quis tudo. E aí que começou o França e Inglaterra a falar, acho que o Hitler realmente a situação está começando a ficar perigosa, né? E nisso a União Soviética estava quieta lá, porque como eu tinha dito para vocês, ninguém quis fazer acordo com a União Soviética, nem a Inglaterra e nem a França. E aí que surge o que ninguém esperava, né? Duas ideologias antagônicas do nazismo e do comunismo. O Hitler resolve fazer o seguinte, ele pensa, deixa eu tentar me unir com o Stalin, sabendo que a qualquer momento eles iam se atacar. Então assim, aí vem o pacto mais assim, né, chocante da história, que é o pacto do nazi soviético, né? Então Hitler e Stalin, eles fazem o famoso pacto Molotov-Ribbentrop, 29 de agosto de 1939. Eles assinam esse pacto de não agressão. E foi um pacto que foi falado para o mundo que era um pacto de não agressão, só que tinham as cláusulas secretas entre Stalin e Hitler, em que eles decidiam de acordos comerciais entre as duas potências e principalmente o foco, a Polônia
Lembra da Polônia, que também surgiu como um país depois da Primeira Guerra Mundial? A Polônia, ela teve a sua história, na Idade Média, mais ou menos, e veio lá para o século XVI. Ela começou, as regiões que já eram desmembradas, uma começou a pertencer ao Império Austro-Húngaro, outra começou a pertencer ao Império Russo. Então, assim, ela tinha um pouquinho de cada. Então, ela tinha um pouquinho também de alemão, tinha um pouquinho de eslavo. Então, tinham muitos judeus, tá, na Polônia. Então isso é importante ressaltar. O interesse que o Hitler tinha na Polônia era o mesmo que o Stalin tinha também. E por quê? O Stalin, né? Vocês lembram que a Rússia, na Primeira Guerra Mundial, ela assinou a rendição com a Alemanha e ela perdeu todos os territórios que ela tinha, e essa parte ali da Polônia também. Depois a Polônia foi formada junto com os outros territórios que eram o Império Austro-Húngaro. Aí foi formada a Polônia também com a promessa dos aliados França e Inglaterra de que teria toda a proteção necessária, né? Só que o Hitler e o Stalin decidiram? Eles decidiram que eles iam dividir a Polônia, olha, como se fosse, né, um objeto. Ah, a Polônia, tá vendo a Polônia lá? Então, a gente faz esse pacto e aí a gente divide a Polônia entre nós, né? Então, assim, todo mundo feliz, fizeram esse pacto. O Hitler ia deixar o Stalin quietinho no canto dele por um tempo, porque esse pacto ele tinha uma previsão de durar de 5 a 10 anos, né? Então, assim, não iam se atacar, tá? Estava na cláusula do pacto. Só que, infelizmente, depois a gente vai ver mais pra frente, o Hitler acaba, quebrando o pacto quando ele acaba invadindo a União Soviética na Operação Barbarossa. Mas, guardem, então, este pacto, que é um pacto que foi chocante, marcante para todo mundo, né? E vai ser bem a porta do estouro da Segunda Guerra Mundial. Antes, eu preciso trazer para vocês um ponto importante, né? De toda essa expansão do Hitler, foi também em 1938 que a gente fala que começou realmente a perseguição sistemática aos judeus, no sentido de que começou o pogrom, que era realmente partiram para o ataque, né? Estava tendo toda aquela política contra os judeus, né? Realmente sendo clara, né? No próprio, na Alemanha. Teve um episódio no final de 1938, que foi a famosa Noite dos Cristais, em todo o território alemão. Então foi uma permissão do Partido Nazista que deu permissão à polícia, à SS, a partirem para destruição total de sinagogas, lojas dos judeus. Então foi um ataque mesmo incisivo, né? Inclusive teve mortes, prisões. Se os judeus já estavam vivendo numa situação perigosa, agora sim o ataque foi totalmente frontal. E o Hitler sempre arrumando desculpas, né? Assim como foi do hashtag, agora ele arrumou uma desculpa de um ataque que teve na França, que foi um judeu polonês que atacou o diplomata alemão. Então, por causa disso, ele quis se vingar dos judeus nessa Noite dos Cristais. E toda essa armação, essa propaganda, sempre que o Goebbels atrás, que ele foi o grande arquiteto de propaganda nazista, que espalhava mentiras e fake news pela Europa, né, e principalmente para convencer os alemães. E nessa Noite dos Cristais, 300 mil judeus foram presos e automaticamente enviados aos campos de concentração. E a partir de então, a perseguição vai ser cada vez mais sistemática e realmente, agora sim, ou os judeus fogem, né, ou eles vão ser todos presos e mortos, porque aí sim vai ter toda aquela operação do Holocausto, principalmente durante a guerra, que as pessoas não estavam sabendo o que estava acontecendo. E que vai ter a maior tragédia, uma das maiores genocídios da história, que foi o Holocausto. Então daí começa toda aquela tristeza que a gente vai ficar sabendo só no final da Segunda Guerra Mundial. Então, 29 de agosto de 1939, o Pacto de Não Agressão nazi-fascista Molotov-Ribbentrop. O que acontece dias depois? 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia. Começa então a Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler
Ninguém sabia desse acordo entre Hitler e Stalin. O Hitler vai lá e invade a Polônia. A Polônia também não era uma protegida da França e da Inglaterra, então a França e a Inglaterra também já perderam a paciência delas de acreditar que o Hitler não ia expandir mais. E o Hitler invade a Polônia. E aí começam as movimentações. E aí começa a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começa então no dia 1º de setembro de 1939, ela vai até 1945 e ela também foi dividida em 3 fases. A primeira fase, de 1939 a 1941, a vitória total do eixo. Aí a segunda fase, que seria o ponto de equilíbrio, de 1941 a 1943, então equilíbrio das forças. E depois de 1943 até 1945, vitória dos aliados, porque aí, repetindo a história da Primeira Guerra Mundial, parece até que os Estados Unidos vão entrar em 1942 e aí eles vão fazer a diferença novamente. E tudo isso a gente vai ver então com o desenrolar da guerra. Foi uma guerra, gente, muito grande, extensa, vários países participaram, várias frentes de batalha tiveram, várias batalhas nessas frentes tiveram, inclusive o Brasil também entrou na guerra. E assim, a gente vai destacar que acabaram tendo guerras paralelas na frente ocidental e a frente oriental de Japão diretamente com os Estados Unidos. Então foi uma guerra grandiosa, foi uma guerra assim, 1000 vezes mais triste, 1000 vezes mais pesada. E assim, o que eu destaco sempre, foi uma guerra de líderes. Isso eu já tinha falado para vocês. A Primeira Guerra Mundial, ninguém lembra de nome de general, nome de presidente, nem nada, né? Agora todo mundo vai lembrar dessas grandes figuras, né, históricas que ficaram marcadas na história, né? Então líderes como Hitler, que foi o grande comandante que levou a Europa, todo mundo todo para a guerra, o Mussolini, o Churchill, Winston Churchill, que ele acaba entrando no decorrer da guerra, ele vai ser o grande líder da Inglaterra, e o Roosevelt, o presidente Franklin Roosevelt, isso tudo fazendo parte do polo capitalista e contrapondo todas essas ideologias, isolado no seu canto, mas que ele vai acabar entrando depois mais pra frente ao lado dos aliados, o Stalin. Então, assim, grandes figuras que marcaram esta Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial ela vai ser lembrada por esses grandes líderes, por esses líderes que arquitetaram, que foram, que lutaram e combateram e que transformaram a Segunda Guerra Mundial nesse evento tão triste, tão grandioso e assim, tão marcante na história. O Hitler entra na guerra e ele já começa a guerra, por mais que ele ficasse pensando, será que realmente, acho que ele ficou testando até se a Inglaterra e França iam embarcar numa guerra. Talvez ele pensasse que não, que ninguém ia entrar na onda dele, mas não sei se foi uma surpresa para ele ou não, se ele esperava ou não, mas enfim, a resposta foi da declaração de guerra. Só que eles declararam a guerra depois, em resposta ao Hitler, mas nada foi feito nem movimentado. Não sei se também por causa do susto, porque o Hitler fez uma tática de guerra logo na primeira fase, que foi chamada a Blitzkrieg, que foi a Guerra Relâmpago. Foi um rolo compressor. Imagine um rolo compressor. Um rolo compressor em que o Hitler foi dominando tudo. Bélgica, Holanda, França. Então vocês lembram da Primeira Guerra Mundial também? Quem faz divisa com a Alemanha, a França, a Bélgica, a França foi logo o foco. Sempre a França, né? Porque a França é saída pro Canal da Mancha para depois atacar a Inglaterra, enfim. Dominando aquela parte toda ali, o Hitler tem todo o domínio ali dos mares e tal. Então foi logo aquele rolo compressor, só que foi um rolo compressor muito, entendeu? Se na Primeira Guerra Mundial teve uma parada naquela batalha do Marne que a gente fala nas trincheiras, agora não teve não. Simplesmente foi um rolo compressor com a Blitzkrieg. Então o Hitler dominou tudo, foi dominando tudo nos meses seguintes e dominou Paris, tá? Então tem uma foto célebre do Hitler, né, pousando com a Torre Eiffel de fundo. E assim, um detalhe, uma curiosidade, quando foi invadida a Paris, o Hitler fez questão de falar, ele era um amante das artes, ele até tentou fazer faculdade de belas artes, ele falou para os generais, falando assim, não quero que destruam nada dessa cidade maravilhosa, quero que deixe a cidade intacta. Então ele invade Paris,
E aí acaba que a capital vai para Vichy, né? E o general, os líderes governantes da França acabam assinando um armistício com o Hitler, no mesmo lugar que foi assinado o armistício de rendição da Alemanha em Compiègne. E assim, de rendição, beleza, vocês fiquem aí, mas não fazem nada, não ataquem a gente vai obedecer vocês. O Marechal Pétain, inclusive, que ele foi um dos grandes heróis da Primeira Guerra Mundial, ele acaba falando pro Hitler que ele vai ficar lá, quietinho em Vichy, e ele fica meio que um fantoche do Hitler, né? Ele obedece ao Hitler. E o general Charles de Gaulle, ele é o único que se revolta, ele foge para a Inglaterra, porque lá eles vão tentar arquitetar um jeito de tentar retomar. E assim, o ataque foi tão surpresa da Alemanha, foi tão assim, relâmpago mesmo de... né? E ele fez o ataque relâmpago também a invasão na Polônia também foi na tática de Blitzkrieg, só que foi muito impressionante esse que a gente fala da Batalha da França, dessa invasão da França, foi muito chocante, né? E o que acontece? Então foi tudo sendo comprimido e só sobrou o litoral ali. E numa tentativa ainda tímida, quando a Inglaterra entra na guerra, afinal de contas ela declara, né, a guerra, não dá nem tempo deles pensarem direito, a Inglaterra tenta com a sua frota, eles são comprimidos ali no litoral. E aí que vai acontecer a famosa Operação Dínamo em Dunkerque, que é uma das praias, aquelas praias que ficam bem ali perto, já para a saída do Canal da Mancha, de uma operação de retirada, né? Então existe ali no começo um primeiro embate entre a RAF, né, que é a Royal Air Force, né, que é a Força Aérea Britânica, e a Luftwaffe, né? Então uma batalha já naquela retaguarda da retirada dos soldados para voltar para a Inglaterra, que foi uma batida de retirada essa Operação Dínamo, né? Então, detalhes dessa Operação Dínamo. É quando o Churchill ele acaba de assumir como primeiro-ministro. Nós estamos falando já de 1940. Então, toda aquela invasão da França foi se dando no decorrer do final de 1939. Em 1940, maio, o Churchill acaba assumindo o lugar do Neville, porque ele acaba renunciando, né, o Neville Chamberlain, por causa de o acordo que ele tentou fazer com o Hitler, aquelas coisas que não deram certo, ele renuncia, o Churchill assume, ele vai assumir como o grande líder da Inglaterra. E ele fala, Operação Dínamo, vamos bater em retirada, e ele no seu discurso de posse ele fala, o que eu posso dar é sangue, força, para que a gente consiga sair dessa, e ele pensa estrategicamente, é melhor a gente sair para se reorganizar e poder atacar. Então é uma operação famosa na história, porque ele convoca até pequenas embarcações ali próximas, né, no litoral bem próximo do Canal da Mancha, para resgatar os seus soldados, né. Então eles vão lá, a frota, a marinha, para resgatar os soldados que ficaram presos ali naquela região, batendo em retirada, vários tiros e batalhas entre a Luftwaffe e a RAF, né. Então, tudo para tentar a Alemanha conter essa retirada, mas enfim, eles conseguem salvar uma grande maioria dos seus soldados os britânicos, e é uma operação aplaudida e vitoriosa, mesmo que tenha sido em retirada. E é famoso o discurso do Churchill nessa operação, que é realmente impressionante. E então a Inglaterra sai para poder se reorganizar, porque teoricamente, gente, para pensar, a única pessoa que a única nação que estava na guerra contra o Hitler era a Inglaterra. A França foi dominada, estava a Inglaterra, os Estados Unidos não tinha entrado até então, e a União Soviética, o pacto de não agressão com Hitler. Então assim, aí estava a Inglaterra sozinha, isolada ali, ela praticamente contra a Alemanha, né? E aí o que acontece? Ao passo que o Hitler dá com essa retirada, que ele fala, vamos atacar então diretamente britânico. E aí que tem a famosa batalha aérea, que ficou uma famosíssima batalha da Inglaterra, que vai ser o embate direto entre a Força Aérea britânica real, né, a Royal Air Force, e a Luftwaffe, né? Então são duas potências aéreas que vão se mostrar nessa guerra. Dessas duas potências, você vê a Inglaterra é uma grande potência naval, mas ela vai mostrar o seu brio e a sua força aérea. Já vem desde a Primeira Guerra Mundial, tá? Essa força aérea britânica. E assim,
Os alemães, logo no começo, eles conseguem até algumas baixas, mas a Inglaterra tem uma ideia, ela faz um radar antiaéreo, e com esse radar, porque afinal de contas você tem que pensar, de qualquer forma que a Alemanha está atacando a Inglaterra, ela está em desvantagem porque ela está atacando o território inimigo, o território consegue, o inimigo de alguma maneira tentar se proteger, então eles fazem um radar, né, eles conseguem instalar um radar que começa a detectar os aviões da Luftwaffe, e então nessa batalha pode-se dizer que a Inglaterra tenha ganhado, apesar de ter muitas baixas, porque os alemães saem com muitas baixas em sua frota aérea. E aí o Hitler resolve também dar uma recuada. Então ele ataca para recuar. E com todo o seu domínio que ele tem ali na França, que já está instaladinho, bonitinho lá em Paris, e aí ele começa a arquitetar os seus próximos passos. E então eu vou falar para vocês agora na próxima aula o que vai acontecer, porque então o Hitler vai ter uma ideia que ele acha que uma hora ia acontecer ou não, né? Mas na cabeça dele ele acaba não se precipitando, mas então ele resolve pensar, vou atacar a União Soviética. Então a gente para por aqui nessa aula e na próxima aula a gente retoma então parando daí do ataque da União Soviética, onde ele vai romper o pacto de não agressão, e aí sim a gente vai começar a ver uma certa... Porque assim, a Blitzkrieg foi um susto, né? Foi uma tática de guerra incrível, que até hoje as pessoas estudam os táticos de guerra, enfim, foi uma rolo compressor alemão, que acho que foi um grande susto. Então, para todo mundo se recuperar do susto e para poder se reorganizar. Só que assim, não esqueçam, tá, gente? A Inglaterra estava sozinha, a União Soviética estava quieta no canto dela e os Estados Unidos estavam só observando, falando tal isolacionismo, que ele não ia entrar na guerra. Então, na próxima aula a gente continua com o auge da guerra até o seu final. Até a próxima aula.